Olá pessoal, bom dia, como é que vocês estão? Quem fala com vocês é Luiz Gabriel, técnico em agropecuária, estudante de agronomia. E na terceiro e último episódio dessa playlist Pititiquinha de metabolismo celular, o conteúdo hoje é respiração celular e transpiração sobre estresses. Aguenta aí que a gente já volta. Olá pessoal, como a gente vem falando nos últimos vídeos, né, sobre metabolismo celular, né, das plantas, nós entendemos o que é a fotossíntese, né, como que a planta faz a geração de glicose, oxigênio, liberação de água, e assim sucessivamente. Entendemos também o tipo de fotossíntese, C3, né, e a C4, quais são as diferenças, qual que é mais potente, qual que não é, qual que rende mais, qual que não rende. Alguns exemplos de plantas que são C3, como a soja, por exemplo, uma C4, que no caso é o milho, justamente como as organelas fazem o processo de fotossíntese, que é muito bacana. Tá? E temos também uma situação de reservas, onde elas guardam essas reservas. Tá? No caso das plantas que são responsáveis por produção de grãos, as reservas ficam em folha e caule, né, que é natural que isso seja desta maneira. Já as que são de rizoma, né, e tubérculos, as reservas são feitas nos tubérculos ou então nos rizomas. Né? Por exemplo, a banana, a reserva dela é no rizoma, né? E, por exemplo, na mandioca, mandioca, batata, cenoura, beterraba e afins é feito no tubérculo. Né? Inclusive, um exemplo muito bacana, muito legal, a cana-de-açúcar guarda a reserva nutricional dela, fica no caule, riquíssima em glicose, açúcar, sacarose, no caso. E a beterraba, formato de sacarose também, açúcar, só que no seu tubérculo, na sua raiz ali, que é a parte que a gente come. Né? A gente, aqui no Brasil temos a roxa, mas em outros países aí que utilizam ela como fonte de açúcar, para açúcar mesmo, né? E o etanol, é da branca. É uma curiosidade apenas, né? Vale a pena a gente pesquisar. Pode ser que mais tarde eu fale um pouquinho sobre isso daí. Bem, vamos entender agora por que entender o que acontece com a planta sob estresse é tão importante. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender: o que é o estresse para a planta? O que causa um estresse numa planta? Tá? Um dos principais, né, são os fatores climáticos. Tá? Falta de água e excesso de temperatura. Tá? No que isso interfere? Vamos botar nesse exemplo. Nós também temos uma situação de excesso de frio, onde a planta não consegue fazer fotorrespiração, não consegue respirar, não consegue fazer o metabolismo dela adequado. Tá? Por exemplo, soja é uma planta de clima ameno, não tão calor assim. Ela não suporta tanto calor, embora a gente venha mexendo nela faz muitos anos, então ela vem suportando bem, mas o milho já é uma planta de calor. Então ela gosta mesmo de temperatura um pouco mais alta, principalmente perto de enchimento de grão. Ela almeja bem, ela gosta bem desse tipo de temperatura. Justamente por conta do tipo de fotossíntese que ela faz, né? Que é o C4. Bem, vamos entender. Uma vez que você tem lá um estresse hídrico bem acentuado, com uma temperatura muito acentuada, como vem acontecendo nos últimos anos, né? Temperaturas altíssimas, chegando a 40 graus, e umidade relativa do ar bastante baixa. O que acontece? Bem, se a gente for entender de regulação osmótica, né, e troca de gases, né, regulação de gases, né, que é o que? O gás de menor, onde tem mais concentração, vai para onde tem menos concentração, né, que é uma regulação osmótica. Quando a planta está sob um calor intenso, esse carinha aqui, ó, que chama-se estômato, vou deixar uma fotinha dele mais ou menos aqui assim, né, ele abre e fecha, ele tem uma forma de boquinha, né, ele abre e fecha inúmeras vezes durante o tempo de fotossíntese. Então, conforme ele abre e fecha isso, então existe uma troca gasosa. Né? Sai oxigênio, entra CO2, também entra oxigênio, né? Por conta da regulação osmótica, e sai água. Tá? Também nessa brincadeira sai água junto, né? Devido
a forma que a planta trabalha em si, por conta da transpiração, tá, da planta. Tá? Isso é natural. Mas o que acontece quando está muito quente? Tá? A planta, para ela não perder muita água, porque ela não está conseguindo extrair água de lugar nenhum, e para ela não perder também as suas reservas, ela acaba fazendo que ela feche o estômago. Tá? Só que a planta, ao fechar o estômago, ela para de fazer fotossíntese. Mas ela não para o metabolismo dela, ou seja, de consumir a glicose, as reservas dela, em formato de respiração. E nesse processo de respiração, a temperatura dela acaba subindo. Tá? Ou seja, ela acaba aquecendo demais. E nesse processo, assim como nós, ela tem que respirar. Então o que ela faz? Ela abre o estômago. Ao abrir o estômago, vai haver a troca gasosa, o equilíbrio gasoso, que é natural. Só que nesse equilíbrio gasoso, por conta da temperatura, moléculas de água saem junto. Então ela acaba transpirando. Diferente da gente, a gente pode escorrer a água, a gente não vai ver isso numa planta. Mas a gente entende o que está acontecendo na uma lavoura, que ela está toda murcha. Né? Porque falta água no solo, ela não tem como tirar essa água para ela conseguir manter o ciclo dela funcionando, belezinha. E eu tenho um calor excessivo. Então, com base nisso, ela não consegue, ela começa a se fechar e ela começa a queimar reserva, porque ela não está fazendo fotossíntese, porque ela não consegue fazer, porque ela tem que fazer uma coisa ou outra para se manter viva, e ela acaba consumindo as reservas que ela tem, que pode estar nas folhas ou pode estar no rizoma, caule e assim por diante. Então ela acaba queimando isso daí, e a produtividade das reservas para ela deixar para a próxima geração, tá, de indivíduos que ela vai fazer isso de qualquer maneira, é prejudicada. Então vamos botar um exemplo. A gente está buscando uma produção de soja, tá, de 100 sacas por hectare. Nessa brincadeira, entre aspas, numa situação muito extrema dessa, eu tenho quase nenhuma produção. Temos relatos na região onde, por conta de falta de água, por calor extensos, tivemos uma produção de 12 sacas por hectare. Então, do 100 para 12, quase 90% de perda. Tá? Pode chegar a 100% por conta de estresse hídrico, justamente porque não tem de onde a planta tirar água, né? Porque ela faz parte. Por isso que em regiões onde tem irrigação, mesmo com calor excessivo, a planta consegue trabalhar. Por quê? Porque ela tem de onde tirar água. Uma vez da planta não tem onde tirar água, esse processo acaba sendo minimizado. Né? A planta consegue mitigar isso de uma maneira muito inteligente. A gente acha que não, mas é extremamente muito bem feito. Tem um videozinho que eu vou deixar vinculado no final daqui, ou no card aqui em cima, aqui pra frente, que é mais ou menos o seguinte. É sobre Bacillus aryabhatae, tá nesse card aqui. Acompanha lá, abre no mobile, termina o vídeo aqui, assiste o bonitinho e dá a sequência aqui. Vou deixar também o vídeo no final, né, para vocês conseguirem clicar e dar sequência, sobre o Bacillus aryabhatae, que justamente em estresse hídricos ele ajuda demais. Tive experiências próprias ali de uma qualidade de planta, mesmo em dias de muito estresse hídrico ali, sol quente, falta de água, uma planta extremamente sadia para a situação que ela se encontrava. Então vale a pena dar sequência aqui. Tá? Mas voltando, então a base disso, da situação do estresse de perda de produtividade, um estresse hídrico dá-se dessa maneira. Como mitigo isso? Primeira coisa de mitigação é a qualidade de solo. Tendo um solo com reservas de água, com plantas de cobertura, rizobactérias que auxiliam em estresse hídrico e assim por diante, até mesmo uma irrigação, dependendo do estado que eu tenho, um solo muito bem arejado, muito poroso, né? Um bom efeito esponja, ajuda a planta a mitigar essas temperaturas, ajuda a mitigar essa perda de água, beleza? Gente, deixa um joinha de vocês ali, me ajuda demais. Começa a entender quais são os vídeos que vocês gostam mais de assistir, o que tem mais interesse. Comenta aqui embaixo, deixa seu comentário, seu questionamento, uma sugestão sua. Fiquem à vontade e eu fico aqui. Até mais com vocês. Um abraço e tchau, tchau.